Na semana passada, o advogado Pedro Putini Mendes tirou uma dúvida frequente do produtor. Todo imóvel rural precisa ter uma área de reserva legal? A resposta dele foi que nem todos necessitam ter esta reserva. No site do Giro do Boi tem os detalhes. Hoje você vai entender melhor a importância do correto preenchimento do ITR, o Imposto Territorial Rural, que tem prazo final de ser declarado até esta próxima segunda-feira, dia 30 de setembro. Cuidado, produtor, declaração errada pode te trazer uma tremenda dor de cabeça. O especialista exemplifica uma fazenda do interior de Mato Grosso do Sul que fez a declaração incorreta com a expectativa de pagar cerca de R$20 mil de imposto. E essa fazenda foi notificada a pagar mais de R$200 mil. A causa foi justamente uma declaração errada. Explica aí, Pedro Mendes, saudações. Saudações pantaneiras, Mauro, saudações Giro do Boi Direito Agrário. É mais um ano de declaração do imposto territorial e muita atenção, né? Em mais um ano de declaração temos alguns avisos ao amigo produtor, empresário rural e também as nossas percepções sobre estes últimos anos de declaração do ITR, né? O ITR ele nunca foi tão presente na gestão do produtor quanto agora, porque como um imposto autodeclaratório, como nós chamamos, né? Assim ele foi feito durante muitos anos, quando apenas eram inseridas as informações no sistema, sem a preocupação de prová-las. Então, imposto autodeclaratório que não era autoprobatório, né? Até tem um artigo aí que eu convido a todos a acompanhar a nossa coluna na Escola de Consultoria, que tem alguns textos, né, nesse sentido. Recentemente tenho ouvido alguns relatos de todos os tipos aí sobre o ITR, como por exemplo o contador de uma grande empresa agropecuária que, ao ser orientado agora por consultoria jurídica, ele relatou que era solicitado dele que gerasse um boleto de ITR naquele ano para R$20 mil. Ou seja, o produtor disse: quero recolher esse ano R$20 mil. E com isso ele não se importava com as informações que eram inseridas no sistema, ele só tinha que gerar um boleto de R$20 mil. Para isso ele tinha que manejar algumas informações, né? Para isso o contador acabava simulando, né, valores de terra nua, de benfeitorias, demais informações para chegar nesse valor final, que muitas vezes não correspondiam à realidade. Pois é, essa é a história de muitas declarações por aí, né? Pois bem, atualmente a situação está muito mais complicada, né? Já que, como sabemos, embora esse imposto seja federal, antes com o repasse de 50% aos municípios, a partir de 2008 foi iniciado um movimento de estruturação dos municípios para receber 100% do imposto mediante convênios com a Receita Federal, né? Desde que estes municípios fizessem todo o trabalho de avaliação, fiscalização, cobrança e lançamento do imposto. Por isso que hoje se vê municípios com agentes fiscais para resolver os assuntos de ITR, se vê secretarias municipais de tributação com estas atribuições, né? E daí por diante. Bom, então frequentemente nós recebemos para a defesa as notificações com o valor imposto pelas prefeituras em terra nua, na grande maioria das vezes com uma divergência enorme entre o que está sendo declarado, pelo que era declarado, né, pelo produtor até então, trazendo uma grande quantia de imposto suplementar a ser recolhido com juros, correção monetária, 75% de multa em alguns casos, e isso dos impostos não recolhidos nos últimos 5 anos, porque antes e depois disso o imposto acaba sendo prescrito, né? O que fazer? Pois é, para estes casos de notificação, apresentar as defesas, para esses casos que já foram notificados, né, recolher imposto suplementar, né, apresentar as defesas com base na legislação e na norma da BNT, a BNT 14653, acompanhado do laudo agronômico por técnicos que realmente consigam cumprir os itens da BNT. Não adianta contratar laudo agronômico que não consegue cumprir os requisitos. E assim tentar fazer melhor justiça aos valores, nem sempre conseguir fazer aceitar completamente o laudo e os valores do laudo, mas também não aceitar valores exorbitantes que nem uma boa venda da propriedade conseguiria alcançar essas avaliações das prefeituras, né?
E para os casos que ainda não foram notificados, como por exemplo esse ano, né, ao final do mês de setembro, a declaração do ITR, então já fazer a declaração tentando seguir os parâmetros e tentando atingir os elementos que determina a BNT 14653, para que seja possível justificar, em caso de notificação, o que foi declarado e como se chegou a esse valor em benfeitorias, valor de terra nua e demais requisitos. Tá? Então a antecipação desses trabalhos é fundamental, já que é bastante complicado encontrar todos os elementos que a BNT exige, que pede, por exemplo, amostragens de valores de terras da região para aquele ano, né, a correção dos valores pelos índices oficiais exigidos. Então é um trabalho que demanda, na sua gestão, a antecipação. Tá? E por fim, não declarem diferente as informações do ITR, do CCIR, do CAR, porque cada vez mais essas informações elas estão se cruzando e servindo como prova para identificar e avaliar a sua propriedade rural. Então era isso. Saudações e até a próxima. Grande Pedro Mendes. Está aqui, pessoal. O boleto que foi gerado no ITR errado. A fazenda lá de São Gabriel do Oeste, no Mato Grosso do Sul. O pessoal imaginava pagar um imposto de cerca de 20 mil reais. Olha o boleto que foi gerado aqui, ó, exercício 2016, 250 mil. Então, se você fizer o seu ITR errado, você corre o risco de pagar indevidamente aí. O governo não quer saber, ele vai querer receber. Então, por isso é importante você procurar um contador, um especialista. E o prazo termina agora, segunda-feira, dia 30, tá bom?